Bom, pessoal, então, para a gente continuar a nossa aula, nós vamos tratar agora especificamente sobre as regras constitucionais pertinentes à remuneração dos agentes públicos. Agora eu vou trazer para vocês algumas terminologias sobre essa matéria. Essa terminologia, esse termo remuneração, nós podemos entender que remuneração é gênero. Como todo gênero, possui várias espécies. Então, remuneração é toda contrapartida pecuniária paga pela administração pública pelo serviço prestado pelo servidor público, pelo empregado público, tá certo? Então, remuneração é gênero. A Constituição Federal trouxe uma série de limitações de regras aplicáveis à remuneração. O objetivo, evidentemente, é exercer um maior controle, evitar desperdício de gasto público, ajuste fiscal, e principalmente com a emenda constitucional 19/98, que é chamada reforma administrativa, que ocorreu em 98, nós temos várias regras bem detalhadas na Constituição Federal relativa à remuneração dos servidores públicos. Então vocês vão ter que ter um pouco de paciência aqui, tá? Eu recomendo que vocês não fiquem com esse vídeo, mas ficam com os olhos no texto da Constituição Federal, com os olhos no texto da doutrina, tá bom? Então, remuneração é gênero. São espécies de remuneração, contrapartida pelo serviço prestado. O subsídio. Subsídio é uma espécie remuneratória. A Constituição vai dizer que o subsídio é uma espécie remuneratória paga em parcela única, tá certo? Paga em parcela única, ou seja, é proibido, diz o texto da Constituição, o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Quem recebe por subsídio só recebe o subsídio. Não tem verba de representação, não tem abono, nada pode ser acrescido a essa remuneração chamada subsídio, tá bom? A Constituição Federal vai estabelecer alguns cargos que necessariamente têm que ser remunerados por essa espécie subsídio. Diz o texto da Constituição que devem ser remunerados por subsídio chefes do Poder Executivo, deputados e senadores, vereadores, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, membros da magistratura, do Ministério Público, tribunais de contas, servidores públicos de determinadas carreiras como AGU, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria de Estado do Distrito Federal, Polícia Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, tá certo? Diz o artigo 39, parágrafo 8, que os demais servidores podem receber também por subsídio. Mas esses servidores que eu mencionei, esses agentes públicos que eu mencionei agora, estes necessariamente irão receber a sua remuneração por essa modalidade de subsídio, que é uma parcela única, não admite que seja agregado a ela qualquer outra verba remuneratória, tá certo? Veja, quem recebe por subsídio não pode receber outra verba remuneratória além do subsídio, mas nada impede que receba verbas indenizatórias. Então, por exemplo, quem recebe por subsídio poderia receber diárias que vem junto com o seu pagamento, com o seu holerite, que é uma verba que não é remuneratória, porque não remunera por um serviço prestado, mas é indenizatória, indeniza por deslocamento, tá certo? A outra espécie remuneratória é chamada de vencimento, tá certo? Que normalmente é aplicável aos demais servidores públicos sujeitos ao regime jurídico estatutário. A doutrina e a jurisprudência diz que os vencimentos são compostos pelo vencimento básico do cargo, correspondente ao padrão do cargo estabelecido em lei, normalmente denominado apenas vencimento, e mais as vantagens pecuniárias de caráter permanente estabelecidas em lei. Então, quem recebe por vencimento pode receber, junto com o vencimento básico, adicionais, abonos, verbas de representação, outras verbas remuneratórias juntos, tá certo? E quem recebe por vencimento? Qualquer outro servidor que não sejam aqueles que eu mencionei inicialmente. E por último,
pessoal, para a gente terminar, nós temos a espécie de remuneração chamada salário. Salário é a contraprestação pecuniária paga aos empregados públicos. Então, quem é empregado público, cujo regime não é o estatutário, né, que o estatutário é só para o servidor público, o empregado público, regime seletista, ele recebe a sua remuneração pela modalidade salário, tá certo? Eu continuo no próximo vídeo tratando desse assunto.